E para falar tão somente dos aspectos os mais gerais desses fenômenos, deve-se, por exemplo, pensar quão frequente, por um lado, as categorias dos processos que se demonstram necessários na natureza inorgânica foram aplicadas impensadamente à natureza orgânica e mesmo ao ser social dos seres humanos. O quão frequente é que o ser humano seja considerado exclusivamente como ser biológico e mesmo sua própria psicologia, completamente derivada da biologia, ou eventualmente com ela contrastando é contraditoriamente excluída ante as determinações sociais. A tenacidade de tais preconceitos é quase sempre reforçada através de que através de que se tornam momentos de uma ideologia, no sentido marxiano acima, já que são, na sequência, convocados a desempenhar um papel importante no esforço de grupos sociais para resolver seus conflitos de acordo com seus interesses. Nunca se pode esquecer, todavia, que essa aptidão para se converter em componente, talvez em ponto central de uma ideologia, na maior parte das vezes parece se apoiar em determinações do ser de algum modo realmente existentes, as quais apenas, como resultado de falsas analogias e generalizações, conduzem a incorretas determinações do ser. Isso se mostra igualmente no fato ontológico fundamental do ser social, o trabalho. Este, como mostrou Marx, é uma posição teleológica conscientemente executada, o qual, quando parte dos fatos corretamente, em sentido prático, reconhecidos e os aproveita corretamente, é capaz de fazer surgir processos causais, de modificar processos, objetos, etc., do ser que apenas funcionam espontaneamente, até mesmo de fazer existentes objetividades que antes do trabalho absolutamente não existiam. Seria aqui um equívoco pensar apenas em formas de trabalho superiormente desenvolvidas. A roda, por exemplo, que não existe em parte alguma da natureza, foi inventada e fabricada em patamares relativamente iniciais. O trabalho, portanto, introduz no ser a dualisticamente fundada inter-relação unitária entre teleologia e causalidade. Antes de seu surgimento, havia apenas processos causais na natureza. Ontologicamente, realmente, portanto, tais complexos bilaterais são existentes não só no trabalho e em suas consequências sociais, na praxe social. O modelo da posição teleológica que altera a realidade se torna, portanto, o fundamento ontológico de toda a praxis humana, isto é, social. Na natureza, ao contrário, há apenas conexões, processos, etc., causais, de maneira alguma do tipo teleológico. O objetivo silogístico, analógico, intelectual de apreender a posição teleológica como base, componente, etc., dos eventos naturais cujo fluxo real não foi entendido, em um determinado patamar do desenvolvimento social, nem sequer era notado, conduz, por um lado, às concepções completamente distorcidas acerca de tais eventos. Por outro lado, é uma consequência espontânea, óbvia, que tende a ser espontaneamente alcançada a partir da relação imediata do ser humano com o seu entorno. Esse hábito que assim surge deve naturalmente ser também compreendido em sua processualidade histórica, pela qual sua permanência no comportamento humano para com seu ambiente de vida, para com o mundo, repousa nos fatos inalteráveis, portanto, que decorre do número sem fim de momentos, processos, etc., com os quais ser humano entra em relação na natureza e sociedade. Ele jamais executar sua decisão teleológica com base no conhecimento, previsão, etc., de todos os seus elementos, consequências, etc. Ainda que se trate aqui de uma base inexorável das decisões teleológicas da praxis humana, esta aparece em sua inter-relação com o desenvolvimento do ser humano na sociedade de modo necessariamente processual, irreversível, isto é, o constante aumento dos momentos mais ou menos dominados intelectualmente ou diretamente na prática resulta, em cada patamar essencial, em um aspecto como um todo qualitativamente diferente. Por isso, afeta sempre de modo qualitativamente diverso o tipo da praxis humana, pensamento que a prepara e que dela emerge. Esses efeitos que distinguem em muitos aspectos diferentes. Esses efeitos se distinguem em muitos aspectos diferentes. Na prática, é antes de tudo importante que mesmo um aspecto por último falso ou ao menos incompleto do ser para a praxis a qual, então, apenas pode ter alcançado um determinado nível, pode resultar em uma base que parece tão completamente suficiente que socialmente não exista nenhuma necessidade real de se ir para além de visões teóricas da realidade que assim surgiram, de criticar sua base de princípios. Basta relembrar uma vez mais a predominância científica, por tanto tempo, da astronomia ptolomaica, a qual, em que pesem as já existentes teorias heliocêntricas, permaneceu inabalável por muitos séculos. Isto, naturalmente, está associado, como já indicamos, também a que o geocentrismo satisfazia
importantes necessidades da ideologia religiosa de então. Todavia, é característico de tais situações que as novas necessidades das condições de trabalho causadas pelo desenvolvimento social provoquem com frequência grandes crises ideológicas e, por fim, terminem por se afirmar, como de fato foi o caso com essa teoria. Isto mostra que a respectiva imagem do ser humana do ser também é dependente de quais imagens do mundo parecem a cada momento o máximo possível apropriadas para fundar teoricamente uma praxis que, nas circunstâncias, correspondentemente funcione com correção. A praxis, acima de tudo, o metabolismo da sociedade com a natureza, se demonstra deste modo, como o marxismo sempre sublinhou, como critério da teoria. Todavia, para sempre se poder aplicar corretamente essa visão, correta em sentido histórico, não se poderá jamais descuidar o momento da relatividade histórica, justamente porque também o desenvolvimento social da humanidade é um processo irreversível. Este critério pode apenas demandar uma processual validade geral, uma verdade sempre rebus sic stantibus, a completamente jamais reconhecível totalidade das respectivas determinações de ser, tanto fazem socialmente possível e necessário um longo e ininterrupto funcionamento de teorias incompletas que contêm apenas verdades parciais, quanto à sua ultrapassagem. A isto somem-se, como já mostrou o nosso exemplo astronômico, as necessidades ideológicas, que o trabalho como base fundante da vida, mesmo da mais primitiva socialização humana, tendencialmente destaca os seres humanos da esfera das que agem espontaneamente necessidades biológicas, da sua mera satisfação biológica, fazendo determinantes em seu lugar as posições teleológicas, as quais, pela sua natureza, de imediato adquirem um caráter de alternativa, fazendo necessário, desde o primeiro início, reguladores sociais que regulam, segundo as necessidades sociais vitais de então, as decisões alternativas que põem os conteúdos das teleologias. Por isso mesmo, como vimos, aqui está a ideologia no sentido marxiano. Primariamente, é impossível, naturalmente, tratar-se apenas de prescrições ou ordens, como se torna mais tarde a função dos governos e dos sistemas jurídicos. Contudo, mesmo nesses que só surgem num estágio relativamente elevado da socialização, sociedades de classe, pode-se observar que seria impossível que funcionassem, tivessem eles, em todos os casos, ou na maior parte, de impor imediatamente a regulamentação por ordens, por punição. Toda tal regulação, pelo contrário, pressupõe que o modo prático de comportamento médio dos membros da sociedade, ao menos externamente, cumpre livremente essas prescrições. Apenas em face de uma minoria relativamente pequena deve e pode a coação jurídica operar efetivamente de maneira plena. Já essa constelação, em geral reconhecida, mostra como é de importância vital a ideologia para funcionar de cada sociedade. A execução correta e acertada do trabalho deixa surgir ininterruptamente, cotidianamente, mesmo a cada hora, conflitos nos quais o como de sua decisão, com muita frequência direta e indiretamente, pode conter questões vitais para a respectiva sociedade. A ideologia, por isso, por último, deve ser ordenadora de uma conexão da vida como um todo dos seres humanos, dessas decisões singulares e se empenhar a esclarecer o quanto devem ser imperativas para a sua própria existência as decisões no sentido do interesse como um todo da sociedade. O conteúdo e a forma disto, que aqui entendemos como interesse como um todo, são, quanto mais é inicial a respectiva sociedade, mais intensamente, preponderantemente de caráter ideológico. Pois, quanto menos os seres humanos em um patamar de desenvolvimento são capazes de compreender o ser real, tanto maior deve se tornar o papel dos complexos de representação. Vorstellungskomplexe, que eles constroem imediatamente a partir de suas experiências com o ser, e, neste, projetam analogicamente um ser para eles ainda objetivo e realmente inapreensível. Como o trabalho e a linguagem que surge simultaneamente com ele constitui a menor parte da vida então previsível, não pode nos surpreender quando nessas projeções, assumidas como ser, desempenham um papel decisivo. Já representações, Vorstellungen, mágicas são projeções, ainda que muito amplamente impessoais, dos momentos mais importantes do trabalho. Quando o patamar mais elevado, a religião, surge, essa situação das coisas experimenta uma intensificação personificadora.
O momento comum é, com isso, que o acontecimento essencial do mundo não parece como um acontecimento fundado em si mesmo, mas como produto de uma transcendente atividade posta. Todos os deuses das religiões naturais têm tais funções de trabalho como fundamentos de sua existência imaginária. E, no caso clássico, no Velho Testamento, este modelo de trabalho é tomado tão literalmente que até mesmo o dia de descanso pertence à história da criação. Que seja mencionado, ainda que apenas por último, que o domínio sobre coisas e processos através de que se pode nomeá-los, já conhecido da magia, também é que tende a figurar como transferência de um poder criador transcendente. Como consequência de projeções desse tipo, na ideologia delineada pela religião, surge uma segunda realidade que vela a verdadeira qualidade do ser e que, em face dela, assume a função de um ser autêntico, mais elevado e, contudo, ao mesmo tempo, como uma ideologia por longo período indispensável, permanece um real poder social e, portanto, constitui parte inseparável do respectivo ser social. Apenas quando se debilitou socialmente esse poder prático que influenciou imediatamente a praxe social, o ser social puderam adentrar processos ideológicos de esclarecimento que empreenderam a purificar o ser daquelas adições que dele próprio brotaram, mas que o distorciam enquanto tal. Não se pode, além disso, contudo, igualmente se esquecer de que, nas imagens de mundo não correspondentes ao ser autêntico, que surgem intelectualmente e que, durante longos períodos, permanecem ativas, desempenham um importante papel não apenas estas conclusões, projeções, etc., retiradas a partir da ignorância essencial de atos sociais executados pelos próprios seres humanos. Na execução do desenvolvimento ascendente dos processos de trabalho, a sociedade cultiva os modos de conhecimento cuja essência no fundamental é feita de tal modo que, com sua ajuda, o realmente existente pode ser conhecido mais verdadeiramente, mais exatamente, etc. Antes de tudo, como mais controlável na prática, sem eles, os quais, contudo, no curso do desenvolvimento, podem contribuir para o distanciamento dele e com frequência o fazem. Trata-se aqui de que o ser humano, em sua praxe social, não se dá conta de que jamais é capaz de executar sua decisão alternativa com pleno conhecimento de suas circunstâncias, consequências, etc. Segue-se disto, um lado, como mostramos, que tais teorias podem se tornar a base para atos úteis, acima de tudo, no metabolismo da sociedade com a natureza. Por outro lado, mostra-se no polo oposto complementar que mesmo métodos teoricamente em si corretos, fecundos e indispensáveis podem, ao mesmo tempo, afastar os seres humanos da correta visão do ser. Refiro-me com isso apenas à matemática. Seu significado subvertedor, progressista para o desenvolvimento da produção social, para a correta imagem de ser do ser humano, não necessita ser detalhadamente discutida. Se, todavia, almejamos uma visão correta do ser, não se pode esquecer o quanto já a teoria pitagórica da matemática, como existência autêntica e própria do ser, conduziu à incompreensão deste. Exatamente esse tipo de falsificação do ser pelos excessos da razão matemática é hoje tão pouco operante quanto a centenária matematicamente pura, por vezes de elevada qualidade, matematização de conexões astrológicas. Vale a pena recordar-se delas, ao menos, para tornar de todo nítido como o tratamento matemático mais perfeito, sem falhas internas, de alta qualidade imanente, mas de uma conexão não existente ontologicamente, em nenhuma circunstância pode converter-se em uma conexão realmente existente. É útil hoje recordar-se disso, já que os métodos de manipulação mercadológicos do capitalismo atual, bem como os grosseiros planos e decretos táticos dos herdeiros espirituais dos métodos stalinistas, têm, têm do mesmo modo o hábito intelectual de, sem aprender o desenvolvimento do ser como processo, pregar que o conteúdo, direção, etc., dos mesmos poderiam alegadamente ser determinados sem falhas com base no correto emprego de extrapolações. Esquece-se com isso apenas a bagatela de que, de fato, no meio homogêneo da pura ciência matemática podem ser executadas extrapolações quase sem limites, que, todavia, quando é falado do ser, para cada extrapolação deve ser levantada sempre a questão de se o processo foi tratado em sua concreta processualidade, de tal modo que a extrapolação seja justamente capaz de expressar adequadamente suas tendências reais. Kant já anteviu este limite ontológico da aplicabilidade da matemática aos reais eventos ontológicos de apontar o caráter não causal das conexões nela possíveis.
apenas uma concepção de mundo que considera a máquina cibernética como um modelo exemplar para todo pensamento e que, por isso, despreza toda consideração do ser baseada na experiência e dirigida à qualidade como um modo de pensar há muito ultrapassado, pode chegar à sistematização de uma tal concepção. Com isso, uma há muito em falta crítica da razão matemática seria aplicada também nas esferas em que a pura quantificação do próprio ser social se impôs ao pensamento, dinheiro na economia. Com isso, se investigaria sempre com antecedência crítica ontológica, metodologicamente, o quanto este modo fenomênico da realidade econômica seria adequadamente expresso antes de uma matematização das conexões monetárias, relações, relações monetárias, etc., pudesse conduzir a conclusões a críticas concernentes ao ser econômico da sociedade. Evidentemente, uma crítica ontológica não se pode limitar à essência e à aplicabilidade da matemática. Todos os modos mais elevados, teoria do conhecimento, lógica, metodologia de desvelamento de conexões do mundo, devem resistir a tal crítica antes que seus resultados possam ser reconhecidos como ontologicamente corretos. Essa introdução apenas pode indicar tal crítica em seus traços mais os gerais e os mais grosseiros. Voltaremos a algumas questões importantes desse tipo, mesmo que já tenhamos aqui indicado sem entrar em detalhes no tratamento concreto dos problemas socio-ontológicos. Ao avançar nossa tentativa de, ao menos, esboçar os contornos mais gerais dos complexos de problemas que daqui surgem e suas determinações mais importantes, devemos, antes de tudo, nos referir à conexidade genética e diversidade qualitativa dos três importantes tipos de ser, natureza inorgânica, orgânica e sociedade. Os problemas que daqui surgem, todavia, é impossível que venham sequer divisados, mesmo apenas em seu modo mais superficial, se não considerarmos o problema da causalidade e teleologia. Sabemos, na história da filosofia, que no atacado, esse complexo de problemas com muita frequência foi, em geral, costumeiramente apreendido como a relação entre duas diferentes, realmente operantes, formas gerais de determinação da realidade. Por mais óbvio que possa parecer no nível de uma abstração gnoseológica, absolutamente nada no ser lhe corresponde. A natureza conhece apenas comportamentos causais. Quando Kant domina a adaptação dos organismos de adequabilidade ao propósito sem propósito, essa expressão, mesmo em sentido filosófico, é muito engenhosa. Ela corretamente indica a particularidade das relações ontologicamente quase sempre espontâneas que os organismos são forçados a executar ante o seu ambiente para poder, em geral, levar a cabo sua reprodução. Surgem com isso processos que não podem ter qualquer analogia com a natureza inorgânica, antes são ditados pela específica legalidade biológica, igualmente consumados em uma causalidade espontaneamente tornada operante, tal como ocorre em cada processo do ambiente inorgânico e orgânico, que sempre os coloca em andamento. Quando esses eventos são conduzidos por um tipo de conscienciosidade entre os animais superiores, esta ainda é, por último, um epifenômeno da legalidade biológico-causal de suas vidas. É por isso que o sem propósito na determinação kantiana é tão engenhoso, já que o próprio processo ontológico aponta para a essência do propósito, em oposição à pura consequência causal, sem consciência aparentemente ter sido realmente posto por algo consciente. Quando fala do primeiro conceito de trabalho, Marx ressalta precisamente este momento. Ele não nega que alguns produtos da atividade animal podem, por vezes, ser até mais perfeitos do que os do trabalho humano. Mas prossegue, o que distingue de antemão o pior arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de trabalho, obtém-se um resultado que já no início deste existiu na imaginação do trabalhador, e, portanto, idealmente. Ele não apenas efetua uma transformação da forma da matéria natural, realiza, ao mesmo tempo, uma matéria natural na matéria natural seu objetivo, que ele sabe que determina como a lei, a espécie e o modo de sua atividade, ao qual tem de subordinar sua vontade. A tarefa da análise do trabalho será mostrar como o estado de fato aqui intelectualmente nítido se tornou gradualmente modelo para as atividades sociais dos seres humanos que agem na sociedade. No entanto, mesmo com uma tal ampliação no sentido da executada por Marx, de sua definição aqui citada, o pôr teleológico nunca se tornará um princípio de movimento sem conexão ou contraposto à causalidade dos próprios objetos processuais. O processo
que este tipo de posição coloca em movimento permanece em sua essência sempre causal. Em todos os atos teleológicos do metabolismo da sociedade com a natureza, colocam-se em movimento leis da natureza existentes independentemente de tais atos, mesmo quando em muitos casos que se tornam mais frequentes com o desenvolvimento são descobertas em sua preparação. Eles podem nela imprimir uma nova forma de objetividade, não existente na natureza. Pense-se novamente na roda, mas tudo isso não altera em nada no fato fundamental de que cadeias causais são igualmente postas em movimento através da posição teleológica, pois conexões, processos, etc., teleológicos absolutamente não existem em si. A impossibilidade ontológica da suposição de conexões teleológicas operantes mostra-se muito cedo. Mestre Eckhart já caracteriza, por exemplo, a diferença entre cadeias evolutivas teleológicas e causais, de tal modo que a natureza do homem evolui da criança, a da galinha do ovo. Enquanto Deus cria o homem antes da criança, a galinha antes do ovo, aqui é contrastada tão corretamente a oposição de posição teleológica, Deus ao decurso causal, natureza, que parece muito evidente como, na realidade, nunca foram nem poderiam ser dadas conexões teleológicas operantes. Já a extensão puramente intelectual da posição teleológica a um processo de movimento teleológico demonstra sua própria impossibilidade. Nesse sentido, tem razão Engels a dizer, referindo-se à definição hegeliana da relação de liberdade e necessidade. A liberdade não reside, pois, numa sonhada independência em relação às leis naturais, mas na consciência dessas leis e na correspondente possibilidade de projetá-las racionalmente para determinados fins. Liberdade aqui se descreve simplesmente a decisão alternativa na posição teleológica. Significa, portanto, um uso social do conhecimento correto da causalidade natural, lei natural, baseado na prática, para a realização de determinadas finalidades sociais. Contudo, mesmo o uso desse tipo, pleno de consequências sociais, Engels acertadamente refere-se à descoberta do fogo pelo atrito, não é capaz de dar origem a novas conexões naturais. Ela apenas as emprega corretamente para a satisfação de necessidades sociais. A interpretação de Kant da diferença entre natureza inorgânica e orgânica, precisamente no que se refere à conexão e oposição de causalidade e teleologia, tem o grande mérito de empenhar-se com firmeza em que os processos colocados em andamento pela adequabilidade ao propósito sem propósito preservam o necessário domínio do seu caráter causal, mecânico, diz Kant. O fato de o processo da natureza orgânica na esfera da reprodução dos complexos orgânicos pertencer à esfera da adequabilidade ao propósito sem propósito não pode, ontologicamente, em nada modificar esse inexorável caráter causal de seu funcionamento ontológico. Com isto, Kant, intelectualmente, muito se aproximou dos fatos fundamentais do segundo mundo do ser da natureza, que, apesar disso, ele não está em posição de inteiramente convincentemente inseri-los em sua imagem do mundo. É consequência de sua postura gnoseológica. Como ele, como é de conhecimento geral, deseja fundar a realidade na capacidade de conhecimento e não o conhecimento no ser, apenas existem para ele primária e inexoravelmente duas esferas, causalidade mecânica e restritos atos de liberdade, produzidos por indivíduos conscientes que põem propósitos, principalmente no nível espiritual mais elevado do ético. Sua genial intuição da adequabilidade ao propósito, sem propósito como fundamento de ser da natureza orgânica, deve, portanto, como consequência lógica necessária dessa concepção fundamental, ser enfraquecida em sua aplicação concreta, pois as formas de ser assim conhecidas não podem ser objetos adequados mecânicos ao mundo dos fenômenos gnoseológicos constituído pelo mundo do entendimento, mas simplesmente da capacidade de julgar, da qual se pode aqui apenas fazer um uso regulador. Com este conceito do que regula, pode esse novo sistema de conhecimento do ser, de fato, ser inserido formalmente no sistema gnoseologicamente fundado. Ele deve, contudo, do ponto de vista do ser, com isso pagar o preço que ele, o novo fenômeno, pode aparecer apenas no sentido de uma adequabilidade ao propósito casual. Isso se mostra toda vez que Kant concretiza sua abordagem dessa esfera.
Mostra-se, então, igualmente, que ele não parte do novo tipo de ser do organismo que se reproduz em interação com seu ambiente. O aspecto mundo-ambiente da natureza inorgânica e orgânica do organismo só pode surgir aqui, de fato, em contraposição ao organismo. Kant, ao contrário, lança a questão de se a natureza tornada mundo ambiente que, com muita frequência, é ela própria de origem orgânica, estaria por sua essência, portanto, por sua teleologia objetiva dirigida a essa função, na medida em que, com razão, nega aqui uma teleologia objetivamente ativa, ele, igualmente com razão, também deve negar a teleologia objetiva no operar conjunto e apenas admite uma adequabilidade ao propósito casual. Por mais progressistas que possam ser, particularmente em relação às ingênuas visões teleológicas da natureza, anteriormente válidas, esses pensamentos passam ao largo das relações essenciais dos organismos que se reproduzem em seu mundo ambiente e, por isso, do problema ontológico fundamental do ser orgânico. Daqui torna-se compreensível a famosa frase que seria absurdo esperar que um Newton possa ainda ressurgir para explicar, nem que seja a geração de uma folha de erva a partir das leis da natureza, a qual nenhuma intenção organizou. Darwin, que se tornou precisamente o Newton das folhas de grama, tal como seus grandes predecessores, se dirigira diretamente, não importa com qual consciência ontológica, sempre essa qualidade ser fundamental do orgânico enquanto tal, e pôde tornar-se o descobridor de sua essência realmente existente. Não é nenhum acaso que a conexão ontológica com a teoria marxiana surge aqui e não das geniais intuições de Kant. Marx descreve para Engels, após ter lido Darwin, apesar de desenvolvido rudemente britanicamente, é este o livro que contém a base histórico-natural para a nossa visão. Do ponto de vista da metodologia aqui desenvolvida, parece digno de nota que a altamente interessante abordagem de Kant tornou-se infrutífera e chegou a um beco sem saída, justamente devido à sua fundamental postura gnoseológica, similar a como ocorreu com a sua obra genial de juventude anterior à gnoseológica da obra gnoseologia da obra principal, a primeira a historicizar as conexões astronômicas, e que o seu desenvolvimento posterior não comportaria porque assume o anti-historicismo newtoniano como base de sua teoria do conhecimento. Mostra-se aqui nitidamente em que medida a teoria do conhecimento de Kant, ao invés de um meio auxiliar no processo de conhecimento do ser, interpõe-se no caminho de seu conhecimento real. Na análise do ser orgânico, Kant chegou muito próximo da sua verdadeira realidade. Sua teoria do conhecimento, contudo, que não partiu da verdadeira qualidade da natureza orgânica, inorgânica e do exame de suas determinações de ser, e que almejava ser uma teoria das determinações do conhecimento abstratamente geral, juízo sintético a priori, incognoscibilidade da coisa em si, etc., impediu-o posteriormente de continuar a desenvolver as suas importantes descobertas das determinações ontológicas do ser orgânico, em autênticos princípios de conhecimento do ser, já que não os poderia inserir em seu abstrato sistema gnoseológico. Devemos aqui nos devemos aqui nos contentar com a constatação dessa mera conexão de fato. Apenas mais tarde podemos retornar aos motivos ideológicos que desempenham um grande papel em uma semelhante falsa construção. Enquanto, portanto, o sistema de Kant metodologicamente fundado na gnoseologia ao fim ocultou e tornou sem efeito para o conhecimento científico seu, por vezes brilhante, aprender da essência e relação ontológicas dos tipos de ser, na tentativa de sua ultrapassagem através do idealismo objetivo de Hegel, metodologicamente dominou o caráter por último histórico, processual de todo o ser, tal como sempre existente, que não deve experimentar nenhuma deformação gnoseológica por causa disso. Em troca, devido à contínua logicização por Hegel da essência mais interior de cada constelação ontológica e em todas as conexões ontológicas, essas foram sistematicamente logicisticamente reinterpretadas. Este destino experimenta também a relação da causalidade e teleologia na estrutura como um todo da imagem do mundo. Por isso, a teleologia deve ser inserida no sistema de Hegel como elo lógico necessário para o devir para si da ideia.
por isso aparece já na parte puramente lógica como unidade do mecanismo e do quimismo. Ontologicamente, essa afirmação é insustentável. O atuar conjunto do mecanismo e do quimismo não tem de criar nenhuma teleologia. Ela permanece puramente causal, ainda que, naturalmente, com frequência, pode se apresentar nas posições teleológicas. Todavia, esse atuar conjunto não permite deduzir nenhuma teleologia na medida em que Hegel não parte das posições teleológicas, mas dos próprios processos naturais, negligencia primeiro que a coexistência do mecânico e do químico, ainda que seja importante fato natural, não é, contudo, nenhuma etapa de desenvolvimento para a teleologia. Ela já pertence à objetividade geral da natureza inorgânica, na qual constitui um importante momento processual, sem ter em si nada a ver com a teleologia. Segundo essa visão, portanto, os processos teleológicos não teriam de ocorrer a partir de um determinado patamar concreto do processo do ser em seu todo, o trabalho, mas teriam de ser momentos essenciais de muitos fenômenos naturais, com o que toda a construção lógica dialética hegeliana teve de superar a si própria. Possivelmente o próprio Hegel tenha tido uma intuição desta deficiência, pois percorre outro caminho, contudo igualmente falso, na descrição concreta dessas conexões na filosofia da natureza. Aqui, a saber, a origem da vida é dividida em 3 etapas. Na seção intitulada Física Orgânica, começa a série com o organismo geológico, do qual são, na sequência, deduzidos o mundo das plantas como subjetividade formal, particular, como subjetividade concreta individual, o mundo animal, excetuando o aspecto de fato problemático dessas definições, particularmente da primeira, cujo caráter enquanto totalidade da natureza mecânica e física inanimadamente existente, considerado isoladamente, não é de fato descrito de todo incorretamente, permanece, contudo, ontologicamente totalmente obscuro, como a mera totalidade dos processos inorgânicos pode se converter em orgânicos. Os processos descritos por Hegel dão uma imagem correta deles, na qual é capaz de se expressar a processualidade da natureza inorgânica em sua irreversibilidade. Os processos, todavia, ontologicamente permanecem os da natureza inorgânica. Eles podem produzir, sob determinadas circunstâncias concretas, casuais, uma base para o surgimento da vida. Todavia, esta é apenas uma das possibilidades inerentes ao processo, sob nenhuma circunstância em sua própria essência. E, mesmo se realizada, permanece o processo inorgânico tal como era. O desenlace deste processo com a natureza orgânica é, portanto, uma construção puramente lógica, que, ao mesmo tempo, revela com frequente a supremacia desses momentos. Em Hegel, permanece enlaçada com momentos criptoteleológicos de sua concepção como um todo. A visão é a essência correta da teleologia do trabalho, cujo conteúdo em seu todo, muito diferente de Kant, é distorcido logicamente e não gnoseologicamente, permanece, portanto, um episódio genial que, mesmo assim, pode ter em Hegel consequências ontológicas reais e autênticas para o ser social. Vê-se que, embora a qualidade ontológica da teleologia, seu lugar no processo como um todo do ser, sua conexão com a generalidade da causalidade, seja muito simplesmente transparente e consideradas com imparcialidade ontológica, resulta em fortes e desconcertantes contradições entre grandes pensadores, até mesmo entre aqueles que por vezes intelectualmente se aproximaram de modo razoável do fenômeno fundamental. Por isso, pareceu-nos necessário assinalar a prioridade do método gnoseológico em Kant e em Hegel, a onipotência da logicização, como fontes importantes da deformação intelectual. A correta determinação do lugar ontológico da teleologia se converte, como podemos ver, em um momento muito significativo para se conquistar uma postura correta ante o problema do todo. Contudo, a sua correta apreensão pode não exaurir todo o complexo de possíveis confusões, para indicar aqui também, ao menos de todo em geral, o caminho para o método correto, deve ser dito que o problema fundamental repousa tanto na unidade ontológica última dos 3 importantes modos de ser, quanto em sua diferença estrutural no interior dessa unidade, sua sucessão nos grandes e irreversíveis processos ontológicos do mundo, como ponto central do aprender da autoconsciência ontológica. Com isso, é muito tentador, tanto filosófica quanto cientificamente, mas apesar disso grosseiramente falso,
enxergar o modo concreto do processo de um tipo de ser como absolutamente obrigatório para os outros, ou ao menos para um outro. O exemplo disso mais conhecido, se desconsiderarmos as deformações religiosas do ser, é o velho materialismo, o qual enxergava a cadeia causal de todas as objetividades e processos na natureza inorgânica como absolutamente obrigatória o ser como um todo. Embora seja correto seu ponto de partida de que para todo ser está dado que o processo irreversível da sua base ontológica também se apresenta para todo ser mais complicado, sua concreta apreensão, tanto na natureza orgânica quanto no ser social, deve ser inteiramente falsificada por um tal método. As leis da causalidade na natureza inorgânica e orgânica, tal como no ser social, são de modo inexorável fundadas por esse processo. Por um lado, contudo, quem negligencia ou falsamente aplica o efeito modificador da autorreprodução dos organismos em ambas, da posição teleológica e das decisões alternativas nela fundadas no ser social, tem de terminar em resultados incorretos. Naturalmente, nada melhora se os modos de movimento da esfera biológica são elevados à posição de monopólio enquanto modelo de conhecimento. Mesmo onde a determinabilidade biológica é inquestionável, como no curso da vida dos seres humanos, o monopólio dessa definição deve conduzir a deformações. O maior exemplo dos perigos enlaçados no absolutismo dessa falsa generalização é a psicologia. Antes de tudo, a hoje tão popular assim dita psicologia do profundo, o freudismo incluso. Naturalmente, essa situação torna-se ainda pior se, não meramente a vida espiritual do ser humano determinado biologicamente é convertida em exclusiva base ontológica, mas se também esta inteiramente posta em si, tal como a vida biologicamente por último determinada aparece, em geral, como base do conhecimento. Em ambos os casos, desaparece o estado de fato de que os atos conscientes, os quais parecem, e esse parecer é, contudo, um momento real do ser social, a não ser negligenciado, funcionar nas decisões alternativas dos seres humanos com frequência como a fonte de sua própria atividade. Podem ontologicamente constituir a única base real da praxis da existência humana. Não vem aqui ao caso enumerar ou mesmo refutar todas as possibilidades de erros que podem surgir. Para essas observações introdutórias gerais, é suficiente mostrar que todos os métodos os quais, para tornar uniformemente compreensível no pensamento o que é ontologicamente decisivo no ser social através do isolado absolutismo de momentos singulares, devem sempre conduzir ao deformar de aspectos de sua verdadeira qualidade. Sem domínio científico e intelectual do ser social, que ontologicamente deve partir sempre das tentativas de esclarecer teoricamente a praxis humana, no sentido mais amplo, não pode se dar nenhuma ontologia confiável, objetivamente fundada. Quanto mais a própria praxis oferece importantes e imediatas indicações acerca da essência do ser social, quanto mais o seu âmago objetivo permanecer indispensável para uma ontologia autêntica, crítica, tanto menos pode a tentativa para tornar corretamente compreensível a referência imediata do ser social que insista em sua imediaticidade. Para isso, as descobertas da ciência são inevitavelmente indispensáveis. Deve-se, contra os hábitos de pensamento dominantes do passado e no presente, sublinhar energicamente que também é necessário um ponto de vista crítico sobre elas. O período em que a interpretação religiosa do ser ocupou espiritualmente uma posição privilegiada como única ou, ao menos, mais competente como um tipo de explicação autoritária, está essencialmente no passado, mesmo que, ainda hoje, alguns ideólogos que professam estar livres da religião, como cientistas, tratem aqui como significativas para a ontologia teses ainda determinadas pela religião. Em comparação, excetuando-se, obviamente, a Marx, muito raramente temos uma autêntica consideração crítica da relevância ontológica dos métodos científicos enquanto tais. Isto é mais do que compreensível, pois o processo de esclarecimento de cada tipo de ser se apoia imediatamente no resultado das investigações científicas. Não se pode suficientemente ressaltar que a maior parte dos conhecimentos corretos até hoje alcançados, a maior parte dos conhecimentos corretos hoje alcançados sobre o ser, tem nela sua fonte.
Mas, ao mesmo tempo, não se pode nunca esquecer que, por um lado, os conhecimentos assim conquistados com muita frequência partem de ou conduzem a distorções do ser. E isto não é de maneira alguma casual, pois a ciência, considerada ontologicamente muito frequente, talvez na maior parte está baseada em uma praxe social que, enquanto tal, permanece inconsciente. E, por isso mesmo, muito raramente pode esclarecer, em que pesem a correção e importância de seus resultados singulares, sua própria base metodológica e mesmo seus momentos significativos como meros momentos do ser enquanto tais. E os órgãos de controle que ela constitui para os seus propósitos, pense-se na gnosiologia, lógica, etc., não podem oferecer nenhuma garantia contra tais distorções e podem até mesmo muito facilmente ser delas a causa. Como os grandes exemplos de Kant e Hegel indicam, a tendência a estas posturas no comportamento científico está com frequência vinculada estreitamente a seus momentos mais frutíferos e progressistas. Antes de tudo, com a oposição consciente aos métodos imediatos de pensamento da vida cotidiana, a qual, em especial nas ciências naturais, se eleva a métodos desantropomorfizantes, conscientemente aplicados. Nessa questão, vale relembrar que a desantropomorfização é e permanecerá sendo um dos meios mais importantes e indispensáveis para o conhecimento do ser tal como é em si. Tudo que parece ligado com a imediata relação do respectivo objeto de conhecimento ao ser humano real, capaz de discernir e que determina não apenas as qualidades autênticas, objetivas do objeto, mas, ao mesmo tempo, a peculiaridade dos órgãos de recepção humanos, o pensamento imediato incluso, deve, nesse processo de desantropomorfização, passar ao segundo plano como fenômeno, ou, eventualmente, até mesmo como mera aparência, ceder seu lugar aos momentos reais em si existentes. E assim os seres humanos se capacitam a acolher o mundo tal como ele é em si, independentemente deles. Um tal domínio da realidade que parte do trabalho, através da praxis humana, jamais teria existido sem este abstrair do ser humano de sua própria imediaticidade. Este processo, obviamente, na maior parte inconsciente, já tinha lugar nos estágios mais primitivos do trabalho e, gradualmente, se desenvolveu em um meio de domínio universal do ser humano sobre seu ambiente, em um instrumento a isso adequado pelo qual o trabalho, como uma ativa adaptação do ser humano ao seu mundo ambiente, se distingue de toda adaptação pré-humana ao ambiente. Naturalmente, aqui a posição teleológica consciente constitui a linha divisória original. Todavia, a ilimitada capacidade de desenvolvimento dessa adaptação ativa se diferencia das formas de adaptação anteriores, passivas, meramente fundadas biologicamente. Por isso, se distingue, na essência, das formas de adaptação relativamente estáticas, e ainda por isso, a desantropomorfização é um momento decisivamente importante de tornar-se humano dos seres humanos, para o afastamento das barreiras naturais em seu processo social de reprodução, tanto como indivíduo quanto como gênero. Sem esse processo, para voltarmos ao nosso problema, muitas formas fenomênicas imediatas da vida cotidiana humana constituiriam barreiras insuperáveis para uma tal praxis, e ainda para o autêntico conhecimento do ser humano. Com isso, não podemos nos esquecer, contudo, que as decisões alternativas na teleologia do trabalho sempre se referem a complexos de objetividade concretos no interior de concretas posições de finalidade e que sua função social só pode ser realizada se for capaz de conduzi-las à realização apropriada. Naturalmente, quanto mais se desenvolvem as forças produtivas, tanto mais a cientificidade desantropomorfizadora que funda tais posições de finalidade está orientada para os conhecimentos ainda cada vez mais gerais, que ultrapassem as decisões singulares. Todavia, a sua dependencialidade interior para com as tarefas a serem realizadas pela praxis não pode cessar por completo sem colocar em perigo esta função em suas bases. Com o surgimento e o desdobramento do capitalismo como a primeira sociedade primariamente social, na qual o desdobramento das forças produtivas revestido com essa postura consciente assume dimensões cada vez mais dominantes. Essa tendência levou ao surgimento das ciências isoladas em sua forma moderna e hoje a única válida. Nas sociedades precedentes, determinadas decisivamente pelas barreiras naturais,
Posturas desantropomorfizantes, mais ou menos conscientes, mais ou menos exitosas, também se desenvolveram em cientificidade. Essas posturas, todavia, eram estreitamente ligadas à filosofia ou mesmo à magia e à religião, ou eram imediatamente presas a uma produção racionalizada e racionalizadora ainda muito primitiva, e tal como ela, tinham seus métodos e finalidades ainda concisamente marcados por um artesanato com frequência muito limitada. Apenas a produção capitalista estava economicamente ou mais profundamente inclinada e socialmente qualificada para formar de modo consciente a ciência isolada no sentido atual. Nas crises espirituais das épocas de transição, contudo, a ligação das ciências com as questões gerais da concepção de mundo era ainda muito intensa, sem que os conflitos assim surgidos de algum modo se esgotassem. A ciência, a ciência nunca tivesse adquirido a sua independência necessária à indústria. Mas, tão logo esta foi conquistada, pôde, no entanto, desaparecer cada vez mais essa dependencialidade inicial para com a concepção de mundo. Surgiram também, na base das demandas científicas, ciências isoladas nas quais as questões imperativas para a praxis econômica podem ser solucionadas com base em métodos científicos, todavia, conteudisticamente, antes de tudo, dirigidas à praxis, mas sempre mais independentemente de seu ponto de partida. Método e posição da finalidade podem ser empregados em harmonia com a problemática geral da imagem de mundo. Essa separação das ciências e das necessidades filosóficas de concepção de mundo é o resultado de um processo, em si, muito facetado. Para de todo não mencionar a questão central de satisfazer corretamente o desenvolvimento da produção, com frequência completamente sem que se queira, ela já era por isso altamente progressista. Com frequência teve de ocorrer muitos casos em que os puros resultados conquistados das ciências singulares ou dos métodos para alcançá-los tinham de forçar brechas nas ultrapassadas teorias gerais e, por isso, sem que tivessem de sempre o pretender no início, serviam-se também ao progresso da ciência em geral, e por vezes amplamente mediado, também ao da filosofia. É claro que se trata aqui, por último, do estado de fato ontológico, já tratado de que a praxis humana, mesmo quando fundada cientificamente, jamais pôde se realizar com conhecimento de todas as circunstâncias, pressupostos e consequências, operantes no caso singular dado. Isto tem por consequência, por um lado, que o emprego prático de uma tese científica, que, do ponto de vista do conhecimento como um todo e de sua tendência evolutiva, pode ser falso em muitos aspectos, até mesmo em sua essência, é capaz, contudo, de resolver a respectiva tarefa dada corretamente e, por outro lado, em determinados casos, pode até favorecer vir à luz tendências de conhecimento que fazem época. Portanto, o desenvolvimento aqui descrito da ciência em ciências isoladas conscientes tem efeito extremamente contraditório no percurso como um todo do conhecimento da humanidade, de tal modo que sua tendência geral nesta conexão não pode de maneira alguma ser exclusivamente e homogeneamente puramente progressista. Essa situação se intensifica através da indissolúvel conexão com as tendências do desenvolvimento ideológico no desdobramento da sociedade e economia capitalistas. Aqui consideraremos apenas sua influência sobre a ontologia. Nunca se pode esquecer que o primeiro grande e não mais cancelável avanço da ciência moderna se situa no início do tornar-se dominante da produção capitalista. A sua classe condutora e, em correspondência, seus ideólogos ainda não estavam absolutamente em condições de impor completamente o domínio de uma ideologia que correspondesse ao seu ser social. Isso se desdobrou apenas no século XVII e alcançou seu ponto culminante no período preparatório da Revolução Francesa. Era uma questão, então, de encontrar formas, alicerces, fundamentos para as praxes que, por um lado, estão de acordo com os interesses do capitalismo emergente, cientificidade inclusa, e, por outro, não provocassem insolúveis conflitos sociais com a monarquia absoluta, com os ainda poderosos remanescentes feudais e com a, para ambos, essencial ideologia cristã religiosa. Para nos limitarmos aqui apenas às bases ideológicas da cientificidade como método, fundadas pela praxis,
pode ser dito que uma certa disposição ao compromisso, forçada pelas circunstâncias econômica e política, estava presente ao lado oposto em algum grau, principalmente entre seus elementos relativamente progressistas. Pense-se na postura do cardeal Bellarmino, no caso Galileu, e mesmo antes, na ideologia da dupla verdade, no nominalismo. Se agora a Revolução Inglesa, nesta questão, desde o começo estava disposta ao compromisso de classe, se também o final da Grande Revolução Francesa termina por levantar tal necessidade, não é nenhuma surpresa, mas uma necessidade de desenvolvimento que o compromisso ideológico na questão, o que faz científica a ciência, se converta em uma secular questão central da ideologia burguesa, antes de tudo, do fundamento filosófico da cientificidade das ciências. Enquanto, por exemplo, o próprio Galileu expressava, pode-se dizer, seu método científico e seus resultados de modo ainda ontologicamente ingênuo, rapidamente a seguir, já em Descartes, a gnoseologia crítica ocupa o ponto central do método filosófico e mantém sua supremacia de um modo ainda mais intenso, sempre mais resoluto, até nossos dias. Nas costumeiras considerações metodológico-filosóficas, raramente surge esse problema da função totalmente nova da gnoseologia. No começo de seu período de Iena, Hegel tocou de leve na questão da oposição entre o ceticismo antigo e moderno, isto é, para ele, Kant e seus epígonos, e sublinhou que o primeiro é endereçado contra o dogmatismo da própria consciência comum, não contra a generalização filosófica. Contudo, desta constatação, ele não retira amplas e radicais consequências, mesmo contra Kant. Isto não é nenhum acaso. Hegel, de fato, critica, com razão, a base da gnoseologia kantiana, a incognoscibilidade da coisa em si, a deixa descuidadamente de lado da sua gnoseologia no seu sistema, todavia apenas para substituí-la por uma ontologia desfigurada, intensamente logicizada e logicizante, com o que, por último, sua posição fundamental não vai para além, por princípio do compromisso de seus antecessores, já que ele também professa uma visão da realidade a qual assegura transcendência religiosa, ao lado e no interior da sua concepção fundamental orientada ao progresso histórico-social, uma posição de honroso compromisso. De todas as consequências ateístas que são possíveis se acusar nos conteúdos desse sistema, pense-se em Heine e na brochura de juventude de Bruno Bauer Marx. Não podem alterar essencialmente em nada o fato fundamental de que Hegel historicamente pertence, neste aspecto, à linha da história deste complexo de problemas iniciada por Descartes. Trata-se, por este compromisso, de uma tentativa de evadir-se às consequências últimas de uma reflexão acerca do mundo consistentemente científica, com a ajuda de uma variante da dupla verdade. Para as nossas reflexões, não importa descrever esse desenvolvimento enquanto tal, mesmo se apenas nos seus tipos principais, ainda que apenas um esboço. Para nós, o problema importante permanece que a gnoseologia recebe uma dupla função. Por um lado, apoiar o método da cientificidade, acima de tudo, no espírito das estritas críticas, das estritas ciências isoladas, por outro, remover a única realidade objetivamente reconhecida em eventuais bases e consequências do método e resultados científicos devido à sua não fundamentabilidade científica. Essa atitude ideológica é uma igualmente determinada social historicamente. As relações de força e os conflitos nela emanados determinam, por último, o respectivo conteúdo, as respectivas formas, método e resultado das gnoseologias assim emergem. Os componentes decisivos que aqui deveriam ser ideologicamente reconciliados ou, ao menos, levados ao silêncio são, em um polo, o poder social da religião, no outro, aquelas necessidades econômico-sociais que as ciências, principalmente as ciências singulares da natureza, têm de satisfazer. Nas duas questões podemos aqui ser breves. Hoje ninguém duvida que o poder social das religiões desde o período de Galileu diminuiu fortemente. Mesmo aqueles que, como o autor dessas linhas, não subestimam sua influência sobre as concepções de amplos grupos humanos, até mesmo quando se compreende não mais que convencionalmente. Mais importante é que essas tendências, não importa quão consciente ou quão inconscientemente, devem ir amplamente ao encontro do imperativo do puro desenvolvimento econômico.
É conspícuo, contudo, como essas alterações essenciais nas relações de forças sociais, nos conflitos que dela emergem, têm relativamente alterado pouco a tendência geral das funções ideológicas da gnosiologia. A surpresa se atenua, todavia, quando se considera algo mais de perto o desenvolvimento capitalista, e nele, através dele, o desenvolvimento da ideologia burguesa. Na época de maior poder social da religião, o compromisso necessário à ciência dos burgueses poderia ser realizado apenas através de uma crítica aniquiladora da relevância ontológica das ciências naturais, e que, contudo, mantivesse sua validade para o interior da praxis econômica e para todas as áreas a ela conectadas direta ou indiretamente. Esta etapa atinge seu ponto culminante na teoria kantiana da incognoscibilidade da coisa em si. No século XIX e ainda mais no presente, a necessidade social de tais condescendências desaparece sempre mais. Mesmo as tendências ateístas materialistas podem professar seus ensinamentos sem temer represálias, já que a influência da tendência do agnosticismo ontológico na teoria do conhecimento não é tocada por esse constante crescimento social do espaço de manobra da pesquisa científica. Esse fato indica que deve ter outras bases a necessidade ideológica que trouxe à vida tal influência para o pensamento burguês. Não é muito difícil discerni-las. O auge da ciência e da cientificidade no período inicial do desenvolvimento capitalista desperta, especialmente em determinados estratos burgueses, também tendências para uma pura ontologia imanente mundana, mais ou menos conscientemente orientada ao ser material. Seus inícios já são visíveis em Bacon, e a filosofia de Hobbes é, sans phrase, uma autêntica ontologia materialista, puramente intramundana. A realização consequente de tal modo de pensar que, com frequência, mesmo na maior parte, se esforça por trazer a público todas as importantes oposições da sociedade capitalista, contradiz os interesses dos círculos dirigentes do capitalismo, os quais, pelas realizações dos seus métodos de produção, buscam manter também sua respeitabilidade social pelo compromisso com as velhas classes dominantes. O avanço para a admissão da essência da própria praxis, tal como ela é, já em Hobbes pareceu impopular. Esta impressão tornou-se mais forte ao Mandeville se expressar nessas questões abertamente sobre as consequências práticas e ideológicas da sociedade capitalista. Pois, como Marx afirmou muito cedo, abre aspas, a atitude do burguês para com as instituições de seu regime é como a atitude do judeu para com a lei. Ele as transgride sempre que isso é possível, em caso particular, mas quer que todos os outros as observem, fecha aspas. A recusa da gnosiologia em conduzir até o fim uma ontologia materialista da natureza e da sociedade tem aqui uma das bases ideológicas mais importantes. A burguesia, tomada economicamente dominante, busca não apenas uma paz com os poderes religiosos, mas também a manutenção de sua própria respeitabilidade moral social contra os materialistas, nos quais frequentemente pode criticamente virem à luz as consequências morais últimas dessa ordem social. Esse modo de comportamento ideológico teria ainda de se intensificar quando o marxismo adentra como adversário na esfera das concepções de mundo. Uma simples refutação de suas constatações dos fatos não era suficiente, devia ser provado gnosiologicamente. A insustentabilidade científica do método, o que apenas era possível pela proclamação da única e exclusiva cientificidade de tomadas de posição de tipo neocantianas, positivistas, etc., para com todos os problemas da ontologia. As ciências isoladas ainda podem completamente cumprir, como antes, todas as obrigações econômicas, sociais, etc. Contudo, a questão acerca da realidade já é recusada como questão ingênua e anticientífica. No período da desideologização, no aparentemente inabalável período do domínio do American Way of Life, esta tendência alcançou seu temporário apogeu, e apenas a crise que irrompe dessa nova consolidação começa a permitir que se elevem renovadas contratendências, mesmo que hoje sejam, ainda com frequência, de grande primitivismo filosófico. Uma tentativa de conduzir o pensamento do mundo realmente de volta ao ser, hoje pode ocorrer somente pela via de uma redescoberta da ontologia do marxismo. Para isso, é necessária uma crítica de princípio de todo o período passado.
deve ser visto que a gnoseologia é filosoficamente incapaz de realmente entender os problemas ontológicos na ciência, o que coloca a tarefa adicional de colocar à luz correta o predomínio filosófico da gnoseologia como ideologia necessária para uma importante época de transição. Isto imediatamente parece implicar um retorno intelectual à vida cotidiana como fundamento. Estranhamente, de fato é assim, pode-se gnoseologicamente explicar as teorias científicas mais complexas e que melhor funcionam sem nenhuma referência ao ser. Remeto apenas à afirmação de Poincaré, inteiramente contida no espírito do cardeal Bellarmino, que a vantagem da teoria copernicana anti-ptolomaica estaria em que nela expressam-se as leis astronômicas em uma linguagem muito mais simples. Em contrapartida, a vida cotidiana, precisamente por causa de sua imediaticidade, é impossível que se torne consciente sem uma permanente referência ao ser. Pense-se no nosso exemplo anterior, o do atropelamento. Não se pode tirar conclusões exageradas de tais exemplos, que hoje parecem filosoficamente banais. É suficiente manter à vista que o exemplo deve apenas apontar para a postura grotesca contra a qual o assim dito mero ser empírico, filosófico quanto cientificamente, seria completamente irrelevante. Em decidida oposição a isto, uma ontologia que realmente queira aprender o ser deve enxergar nesses fatos, os mais primitivos e elementares do ser, um importante ponto de partida das investigações. No curso de nossas reflexões a seguir, poderemos ver repetidamente que há fenômenos do ser, com frequência muito importantes, que justamente aqui, em sua primeira, a mais primitiva ocorrência, mostram seu verdadeiro caráter ontológico e, então, por vezes são despidos de suas autênticas qualidades pelas, na maior das vezes, socialmente necessárias formações superiores. Por outro lado, igualmente, não pode ser esquecido que, na vida cotidiana, o problema da praxis apenas pode vir à luz de modo imediato, o que, se absolutizado acriticamente, pode novamente levar a distorções, claro, de outros tipos, da verdadeira qualidade de ser. O modo ontológico de observação, o qual, como vimos, deve se sentir autorizado e deve-se saber submeter, mesmo a expressões mais elevadas do ser, a uma crítica que parta do ser, também deve, portanto, pôr este método crítico em confronto com a vida cotidiana constantemente em movimento. Se, pois, nem as objetivações mais desenvolvidas da praxis humano-social, nem seus modos fenomênicos imediato primitivos, tal como se dão, podem oferecer uma inequívoca base sólida para a investigação ontológico-crítica do ser social, onde se deve procurar uma garantia para a via correta de uma tal crítica. O autêntico retorno ao próprio ser só pode ter lugar se suas características essenciais forem sempre aprendidas como momentos de um processo de desenvolvimento essencialmente histórico, e o caráter específico da historicidade correspondendo com precisão ao seu respectivo tipo de ser, se são deslocadas para o ponto central da reflexão crítica. Sobre as bases ontológicas dessa constelação, apenas em nossa época tornadas indubitavelmente claras, contornaremos em detalhes, retornaremos em detalhes em conexões posteriores. Agora, contentar-nos-emos com a constatação de que Marx, já em sua juventude, havia movido para o ponto central de seu método a historicidade para todo ser. Abre aspas, conhecemos uma única ciência, a ciência da história. Décadas mais tarde, ele dá informações precisas sobre o método de seu investigar. O exame dos processos, o exame dos próprios processos em seus respectivos ser precisamente assim dinâmicos. Um tal desenvolvimento não é, como se alega com frequência por parte da burguesia, uma mera alteração de objetos, de suas relações, etc., com a permanência essencialmente inalterada de categorias que expressam e determinam suas essências. As categorias são, diz Marx, formas de ser, determinações da existência. Por isso, tanto a forma quanto o conteúdo de todo o existente só podem ser compreendidos através do que ele se tornou no percurso do desenvolvimento histórico. Na anatomia do ser humano está uma chave para a anatomia do macaco. Com legítima ponderação, Marx enxerga aqui uma chave, não a chave, para decifrar do ser em sua historicidade.
para o decifrar do ser em sua historicidade. Pois o processo da história é causal, não teleológico, é multifacetado, nunca unilateral, simplesmente linear. É sempre uma tendência de desenvolvimento posta em movimento por interações e interrelações reais dos complexos ativos. As direções, etc., das alterações assim surgidas não podem ser avaliadas imediatamente como processo, como progresso ou retrocesso. No curso de tais processos, ambos podem se tornar tendência dominante, independentemente de que, e sobre isso podemos falar apenas mais à frente, em conexões mais concretas. No processo como um todo do ser social, se pode falar de onde como de um progresso. Marx diz, abre aspas, pode-se compreender o tributo, a dízimo, etc., quando se conhece a renda da terra, porém, não se deve identificá-los como, ademais, a própria sociedade burguesa é só uma forma antagônica do desenvolvimento. Nelas são encontradas com frequência relações de formas precedentes inteiramente atrofiadas ou mesmo dissimuladas. Por exemplo, a propriedade comunal. Por conseguinte, se é verdade que as categorias da sociedade burguesa têm uma verdade para todas as outras formas de sociedade, isto deve ser tomado com um grano sales. Elas podem conter tais categorias de modo desenvolvido, atrofiado, caricato, etc., mas sempre com uma diferença essencial. Fecha aspas. Mas já essa prioridade da historicidade, conduzida consistentemente até o fim, em seu concreto ser precisamente assim como real, porque real modo de ser processual do ser é uma crítica explosiva a toda absolutização da vida cotidiana, pois todo pensamento do mundo neste nível, já devido à imediatibilidade predominante deste modo de ser, costuma ter como inerente a tendência a perenizar os fatos imediatamente dados. Todavia, a ontologia crítica de Marx permanece ante eles criativa, porque não é meramente controladora, ao contrário, desvela novos processos, realmente dialéticos. Ela parte do oposto, desde o início, partiu dos mais profundos princípios do ser social, da prioridade ontológica da praxis ante a mera contemplação da realidade. E isto é posto muito energicamente ante o ser. Marx já tinha exposto os princípios de uma tal crítica ontológica de suas juvenis, nas suas juvenis assim chamadas teses ad Feuerbach. Ele ali critica o materialismo de Feuerbach e, por meio dele, todas as ontologias materialistas precedentes, por ignorarem a praxis a partir da mera concepção, a partir de um caráter dirigido à contemplação, o que se conecta estreitamente com a sua unilateral orientação para o ser natural. Isso tem por consequência em Feuerbach, também como em seus predecessores, que a crítica se concentra exclusivamente na esfera teórica e a praxis é simplesmente subordinada, como forma fenomênica empírica. As criticadas formas de concepção de mundo, em geral idealistas, religiosas. A crítica de Marx é uma crítica ontológica. Ela parte de que o ser social, enquanto adaptação ativa do ser humano em seu mundo ambiente, primária e inexoravelmente se baseia na praxis. Portanto, todas as ideias relevantes características desse ser apenas podem ser compreendidas a partir do exame ontológico dos pressupostos, da essência, das consequências, etc. Desta praxis em sua verdadeira ontológica qualidade. Naturalmente, com isso, de maneira alguma, é teoricamente negligenciada e justamente antes mencionado, abordagem histórica dos diferentes tipos de ser, seu separado surgir processual. Tudo ao contrário, a posição ontológica central da praxis no ser social constitui, precisamente, a chave para sua gênese a partir do modo de adaptação ao entorno meramente passivo da esfera de ser da natureza orgânica. E o predomínio do histórico não pode, de maneira alguma, se interromper por uma análise isolada da gênese. Poderemos ver mais tarde, pela análise concreta do ser social, pela análise concreta do ser social, que, no seu alto devir processual, esta oposição desempenha um papel determinante como desenvolvimento tendencial continuado do que Marx denominou de afastamento das barreiras naturais no ser social. Nesse sentido, a gênese de um mundo, de um modo de ser jamais pode ser compreendida
como um ato único de abrupta mudança de um em outro, por meio do qual se torna realidade um novo ser que, de agora em diante, permanentemente repousa em si mesmo, e que se reproduz de modo isolado e uniforme. Gênese e desdobrar-se, senão similares, são ambos, de fato, por último, igualmente momentos dessa histórica processualidade de todo ser, que operam concretamente em modo muito diferenciado, não importando se tenta apreendê-los apenas em sua unitariedade ou em sua multiplicidade. É por isso que Marx jamais renunciou ao modo unitário dialético de conhecimento da essência do ser. Essa grande ideia, contudo, não encontrou com frequência uma expressão teoricamente apropriada no marxismo. Se, como ocorre com frequência, investigam-se estatístico isoladamente os modos singulares de ser, se absolutizam abstrativamente as relações categoriais assim descobertas e então se empregam as conexões assim conquistadas a outros tipos de ser, com isso é desfigurada a grande concepção de Marx. Assim surgiram as concepções fundamentalmente falsas, como se essa verdade dialético-histórica fosse válida apenas para o ser social, não mutatis mutandis, como aqui já indicado, para o ser como um todo. Refiro-me à minha obra de juventude, História e Consciência de Classe, a Sartre e suas tomadas de posições atuais acerca do método dialético. Apenas a ideia da historicidade concretamente universal das categorias de cada ser pode mostrar aqui a via para um modo de aproximação correto, ao mesmo tempo unitário e historicamente nitidamente diferenciado. Linhas de pensamento dessa ordem apenas aparentemente nos afastam de nossa questão principal, a qualidade dialético-histórica, processualmente de todo ser, e, no interior de uma tal conexão como um todo da peculiaridade do ser social. Se, a saber, a praxis for corretamente apreendida no sentido de Marx, com todos os seus pressupostos e consequências, como argumenta Marx apropriadamente e aprofundadamente nas teses ad Feuerbach, a praxis mostra-se como o ponto central ontológico objetivo do ser humano, como aquele ponto central ontológico do seu ser apreendido enquanto ser humano e essência social. E apenas a partir desta podem ser adequadamente compreendidas todas as outras categorias no seu processar ontológico. Como nos propomos aqui a elucidar que apenas o ponto central que seja apenas sobre isso indicado, muito brevemente que, segundo Marx, o acerto dos nossos pensamentos apenas é capaz de ser comprovado pela praxis, que a praxis é, em sua essência e em suas repercussões espontâneas, o fator decisivo da autoeducação humana, que todos os conflitos que o ser humano é forçado a dominar espiritualmente são sempre primariamente baseados e conduzidos pelas contradições da praxis na sua vida respectiva e assim por diante. E assim por diante. Para nós, agora, a questão decisiva que Marx censura Feuerbach é que ele tem de, por, por seu deixar de lado a socialidade do ser humano, apreendê-lo como um indivíduo isolado. Pois a essência humana de que fala Feuerbach não é, em nenhuma circunstância, em uma abstração inerente ao indivíduo isolado. Em sua realidade, é o ensemble das relações sociais, na medida em que Feuerbach aqui separa intelectualmente coexistentes, ontologicamente inseparáveis, tem ele de compreender completamente errado essa essência humana, a generalidade do ser humano. Ele passa descuidadamente ao largo do novo no ser sócio-humano, ao que ele é forçado por conceber a generalidade que aqui surge igualmente como se, de fato, ela ainda estivesse na natureza orgânica, como muda em sua essência que enlaça os muitos indivíduos apenas naturalmente. A adaptação ativa ao próprio mundo ambiente, a praxis como categoria fundante da nova forma de ser recebe apenas nesta crítica o conteúdo que caracteriza adequadamente a completamente nova e de outro modo inexplicável, durável universalidade desta nova forma de ser. Toda a vida espiritual que apenas o ser social introduz no mundo, sem esse crescimento a partir da praxis, parece um inexplicável milagre de Deus. Ela contém uma base, com o lugar central da genialidade não mais muda, que desencadeia
interações de tal tipo no ser humano que, ontologicamente, o movem à posição que, eventualmente, o forçam a ampliar este pensamento do mundo para todo o círculo mais amplo, objetivo, be- bem como subjetivo, de sua existência, e a fazer dos seus resultados componente orgânico de sua própria existência, isto é, de seu próprio desenvolvimento, que apenas nessa permanente interação com o ensemble das relações sociais pode chegar a uma real evolução. Apenas através de uma visão assim fundada do ser social pode-se parecer todo momento de uma inexplicável transcendência na gênese e no desenvolvimento ascendente do ser humano. Pode o ser social dos seres humanos receber uma, ainda que de todo determinada de outro modo, tanto conteudística quanto formalmente, similar clareza racional, uma cientificamente esclarecida inequivocabilidade, tal como o pensamento humano sobre a natureza. A partir daqui posto em andamento, gradualmente se eleva a conceito. A generalidade é uma elementar propriedade básica objetiva de todo o existente. Por isso, a superação de seu mutismo elementar pode ser pode se tornar a base ontológica e o critério dos esforços humanos para se fazer consciente do ser em sua universalidade e realidade. Apenas em observações posteriores poderemos mostrar que a praxis como base ontológica do ser humano, como base de todos os momentos do seu ser, necessariamente produz essa superação do mutismo do gênero como base do seu autodevir já no estágio mais primitivo, que as complexas e mesmo aparentemente fictícias expressões de sua vida espiritual são momentos necessários desse processo que foi a praxis, precisamente o trabalho, introduz no ser. Fechou.